Boa tarde, povo do segundo ano. A gente vai iniciar uma aulinha de redação aqui, uma aula de introdução ao estudo de conclusão. Se a gente for fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora, a gente recebeu o material tardiamente, o que atrapalhou um pouquinho a gente por conta de que a gente ficou trabalhando com estimativas, né? Eu fui trazendo os temas para vocês com material meu, e aí quando chegou o material de vocês, né, a gente já estava bem pertinho de entrar em quarentena. Mas, se vocês se lembrarem, a gente trabalhou, a primeira coisa que a gente trabalhou foi as competências, né? As competências do Enem. E como essas competências vão intervir em cada parte do texto. Vocês devem se lembrar que essas competências são 5, mas a competência número 1 e a competência número 5 são as mais importantes. A competência número 1 vai falar da introdução e a competência número 5 da conclusão. Então, a nossa aula de hoje é uma aulinha sobre introdução a conclusões de redações para o Enem ou para qualquer vestibular. E aí a gente foi vendo no capítulo 2 e no capítulo 3, primeiro, né, a questão do projeto de texto, ou seja, você pensar como é que você vai organizar o seu texto, né, o que é que vai conter na introdução, o que é que vai ter no desenvolvimento, quantos serão os parágrafos de desenvolvimento. E por último, e não menos importante, a conclusão, onde vocês precisam, além de amarrar o texto, além de fechar o texto, criar uma proposta de intervenção que fuja do óbvio, tá? Então, aí a gente também trabalhou a questão da argumentação voltadas para o desenvolvimento. A gente trabalhou o que seriam os argumentos, como fazer eles, como não ferir os direitos humanos, tudo isso a gente já trabalhou em sala de aula. E aí a gente está continuando aqui nas nossas aulinhas virtuais. Então, o que acontece? Como já diz o nome, conclusão, a conclusão vai ser aquela última parte do texto, né? Os últimos parágrafos do texto que você deverá, além de retomar as ideias principais da introdução, diga-se de passagem, isso é muito importante, na conclusão você retoma, né, as ideias que você defendeu na introdução, você vai amarrar o seu texto, né, terminar o seu texto e tentar formular a proposta de intervenção. Tudo isso na conclusão. Então, por isso que a gente está dando aqui para vocês umas dicas de como fazer uma conclusão. E, gente, a conclusão ela está intimamente ligada à introdução. A maneira que você introduz o seu texto vai ser a maneira que você vai concluir o seu texto, para não ficar um texto desconexo. Futuramente, nós vamos falar sobre coesão e coerência, nos capítulos futuros. Mas, basicamente, o teu texto tem que estar todo amarrado, todo elencado, não pode fugir, não pode estar desconexo. Não pode fugir do tema para não ficar um texto incoerente e não pode ficar desconexo. Então, por isso que a gente tem os mecanismos de coesão, que a gente está estudando em gramática. Em gramática, a gente está estudando a questão da enunciação, da referenciação e de como você vai usar, por exemplo, a coesão gramatical na construção de textos. Na nossa aulinha de gramática, a gente vai ver isso e aí vocês vão poder relacionar o conteúdo de gramática com o conteúdo de redação, ok? E aí, nós temos a conclusão-resumo, né? Um mini resumo de ideias. Então, o que seria isso? É lógico que você não vai poder fazer um resumo enorme na sua introdução, na sua conclusão, né? Nem na sua introdução, porque o espaço aqui não é para resumir. O espaço aqui é para você argumentar. Então, você vai argumentar sobre uma temática. Então, você vai fazer um mini resumo, porque geralmente, como vocês sabem, vai haver um texto motivador e esse texto vai trazer algumas ideias, né? Vai ajudar muito você a se relacionar com a temática. Então, você vai pegar as ideias que tem nesse texto ou as suas próprias ideias, você vai fazer um mini resumo e você vai também fazer um mini resumo do texto em si, ok? E aí você faz um mini resumo do texto, elenca qual é a questão principal do texto e constrói a sua intervenção, a sua proposta de intervenção. Essa é uma das maneiras de reforçar a sua tese e de reforçar aquilo que foi dito no início da sua argumentação, né? Vendo que você não está fugindo daquilo que você defendeu na introdução, ok? E aqui também tem uma ideia muito interessante para vocês construir a conclusão de vocês, que são as projeções futuras. O que é uma projeção? Você vai fazer estimativas. Então, você pode dizer no seu texto, por exemplo, estima-se que quanto mais alunos
tenham contato com o hábito de leitura, melhor eles vão escrever. Isso aqui é uma estimativa, né? Você faz atrelado ao raciocínio lógico. E aí você faz a estimativa fazendo também um paralelo entre o passado e o presente. Um erro que muitos redatores cometem é fazer estimativa para o futuro. Professora, mas a estimativa já não é para o futuro? Sim. Mas no texto redacional, você só pode fazer paralelo entre aquilo que você já sabe, passado, e aquilo que você está vivendo, presente. Porque o futuro é incerto, né? Você não pode afirmar com veemência algo que nem aconteceu ainda. Então, por exemplo, falando de novo em questão de déficit de leitura, vocês podem pegar o passado leitor do Brasil, por exemplo, a partir da década de 70 e 80, o governo começou a organizar projetos de leitura nas escolas, fornecer bibliotecas nas escolas públicas, e isso melhorou, né? Então você já tem uma estimativa porque você está falando do passado, você já sabe. E no presente, você percebe quais são os programas no presente que fazem diferença, né? Por exemplo, nessa questão da leitura no Brasil. Então é isso que você faz, você projeta, né? Você imagina, tudo no campo hipotético. Uma das maneiras mais utilizadas de fazer redação é com projeções futuras, né? É você pegar fatos do passado, pegar a situação do presente e criar uma estimativa para o futuro. Você fala, eu estou falando isso me baseando no fato de que no passado isso fez alguma diferença, ok? Então, essa é a conclusão feita com projeções futuras, né? Quando você faz esse paralelo entre passado e presente. Quando é que eu vou usar uma conclusão genérica ou específica? Pessoas que têm o estilo de escrita com o costume de escrever muito, geralmente fazem textos genéricos, né? Generaliza o texto. E pessoas que têm o estilo de escrita que gostam de escrever menos, fazem conclusões mais específicas, falando de uma questão central, não generalizam muito. Existe uma regra geral? Não. Isso vai muito do estilo de escrita de quem está fazendo a redação. O fato é que, se você começa a sua introdução de maneira específica, a regra que se aplica é que você vai fazer uma conclusão específica, uma vez que você não contemplou vários temas lá na introdução. E vice-versa. Vale a mesma coisa para conclusões genéricas. Se você fez uma introdução genérica, a sua conclusão tem que ser genérica. Vocês estão entendendo? Então, é mais ou menos a maneira que você vai iniciar o texto está intimamente ligada à maneira que você vai concluir o seu texto. E aí nós temos a progressão textual, que é a amarração de ideias. Essa progressão textual aqui está muito ligada, está intimamente ligada com o progresso do texto. Vocês lembram que eu falei, gente? O texto tem que ter começo, meio e fim. Então, o que deve estar na introdução vai ser o começo do teu texto. O desenvolvimento, né, o meio. E o fim seria essa amarração de ideias. É nessa questão aqui que vocês vão ter que saber o que é a coesão gramatical e a coesão textual. A coesão gramatical, ela vai pegar, né, as classes de palavras, usar a morfologia e pegar as classes de palavras, né, para construir o texto. Só que na conclusão é mais que isso. Ainda serve como elemento conectivo, elemento de conexão. Ou seja, são aquelas conjunçõezinhas que vão conectar o texto. O texto de vocês, né, gente, não pode estar desconexo. Então, o que vai dar essa ligação ao texto de vocês são essas conjunções, né? Mas, entretanto, outro assim, também, sendo assim. E aí você vai colocando essas palavrinhas para deixar bem claro para o teu leitor que o teu texto está interligado. Porque quando você não coloca esses elementos de ligação, não há progresso textual na tua conclusão. Então, assim, quando você fala sendo assim, conclui-se que, quando você fala conclui-se que, todo leitor já sabe que você está concluindo, que aqui é a conclusão do teu texto. Então você pega mecanismos gramaticais para amarrar o teu texto e a conclusão vai ser a sua palavra final. É por isso que a gente orienta vocês a terem um cuidado ao escreverem essa conclusão. Outra coisa, é aqui que vocês têm que fazer
a intervenção de vocês, mas vocês vão fazer essa intervenção baseando-se naquilo que você escreveu na introdução. Não adianta, eu já tive acesso a muitos textos que estavam com uma conclusão maravilhosa, em termos de escrita, em termos gramaticais, em termos de coesão e coerência, mas a intervenção que a pessoa trouxe, em momento algum, apareceu no texto dela, o que cancelou a progressão textual. Então, você tem que ter cuidado com o progresso do texto. O texto é uma crescente e a conclusão, né, é o término de tudo. Então, é uma das partes mais importantes da redação. Essa aula foi uma aula de introdução. A gente vai continuar essa aula falando eu vou trazer modelos dessas conclusões que foram elencadas aqui. A gente continua e encerra o capítulo. Se vocês tiverem dúvida, só entrar em contato, já sabem. Façam as tarefas online. Por hoje é só. Um beijo grande. Até mais.